Olá, estamos chegando aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Sempre vai ao ar na segunda-feira, às 8 horas da noite, com a nossa primeira exibição. Repetimos também a exibição a partir da quinta-feira. Na quinta-feira, às 10 horas da noite, também no domingo, às 10 horas da manhã, e também depois disponibilizamos o nosso conteúdo no nosso canal do YouTube, que é YouTube/TV Sete Lagoas. A gente até pede que você também viralize, esse nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Nós estamos aqui sempre tentando fazer um programa onde que ele possa ter uma grande utilidade. Nós estamos esse ano trabalhando aí com os pré-candidatos às eleições, as próximas eleições, e nós estamos naquela fase aqui que a gente está ouvindo os pré-candidatos a deputado federal. E em breve estaremos com os pré-candidatos a deputado estadual. Às vezes a gente dá uma parada e houve também algum pré-candidato ao governo do estado, como a gente recebeu aqui recentemente o João Batista e também o Romeu Zema. E provavelmente nós estaremos recebendo outros pré-candidatos ao governo do estado também. Hoje a nossa finalmente, a nossa convidada é Carol Canabrava, que também é pré-candidata a deputado federal por Sete Lagoas e pela região da Amave. Nós vamos bater um papo com ela e conhecê-la um pouco melhor. Espero que você fique bastante ligado aí nesse nosso bate-papo, porque é mais um pré-candidato por Sete Lagoas que você deverá conhecer um pouco mais para, na hora de você votar, você fazer a sua melhor escolha. Vou lembrar mais uma vez, como eu lembrei no programa passado, com a relação à sua questão política, a sua, do seu vizinho, do seu colega, do seu parente. Você tem que lembrar que você tem o direito do voto. O voto é importante para a mudança do nosso país. Se você realmente vota em branco ou nulo, você está perdendo a sua chance de fazer a grande mudança do país. Por isso, analise bem os pré-candidatos e use o seu direito de voto nas próximas eleições. É muito importante você também participar, o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega participar, para que você possa também ajudar a fazer essa mudança no nosso país. Realmente, nós estamos vivendo um momento crítico, um momento histórico na nossa política e nós precisamos de mudança. Carol, é um prazer estar recebendo você. Finalmente a gente conseguiu agendar, você que parece que está aí em plena atividade, rodando várias cidades, num trabalho árduo aí no seu partido. Finalmente a gente conseguiu e é um prazer estar recebendo você. Santiago, eu te agradeço o convite, Infelizmente nós tivemos alguns contratempos quando tentamos marcar essa entrevista, esse bate-papo, mas gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com você, ao lado deste homem que está sempre buscando inovar a nossa rede de comunicação aqui em nossa cidade. Hoje mesmo já me contou várias novidades, de projetos que você tem a apresentar. Então, tenho que te desejar sucesso e te parabenizar por estar sempre envolvido no nosso meio de comunicação, que é um meio tão importante que leva nossas informações para todos nós. E principalmente de buscar a informação correta, que eu acho que esse é um grande diferencial, que é muito importante para este meio. Realmente estou numa correria muito grande, eu venho desenvolvendo alguns projetos que requer tempo, dedicação, muita atenção. Não só projetos profissionais, mas também da vida pessoal, Por ser mãe, ter uma filha com menos de 3 anos de idade, que ainda precisa muito de mim, esposa, amiga. Então, assim, tenho que conseguir dividir o meu tempo da melhor forma possível e que seja de forma bem proveitosa. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Eu vou começar um pouco diferente. Eu só queria falar inicialmente sobre a questão da pré-candidatura a deputado federal por Sete Lagoas. Em que momento que isso aconteceu e, para você, como foi tomar essa decisão? Bom, quando eu resolvi entrar para a política, eu escutei um ditado que era assim: só tem porta de entrada, não tem de saída. Mas aí eu ainda fiquei me questionando se realmente eu teria muitos anos de vida pública. Mas realmente esse ditado é verdadeiro, é uma paixão da minha vida, a vida pública. Desde o ano passado, eu estou filiada ao Avante e venho construindo um projeto que eu acredito que, além de ser inovador, é um projeto sério e muito concreto.
que é a participação, eu tenho uma participação ativa dentro desse partido na formação e construção de chapa para o projeto de 2018. Então foi daí que começou a despertar esse interesse em estar concorrendo às eleições de 2018, por também ser abordada muitas vezes na rua, né? Carol, você não está com mandato, mas quando você volta, Carol, queremos mulher na política, Carol, queremos juventude. E assim, então eu sinto que eu não terminei a minha missão ainda de vida pública. Você recentemente teve uma derrota política, né? Porque você veio como vice, né, na chapa junto com o ex-prefeito Márcio Reinaldo. Como é que você viu aquele momento? Isso te afetou de alguma forma? Isso te deu, às vezes, né, quando a gente perde, dá até aquela vontade de falar assim, onde eu errei, como que eu vou consertar? O que aconteceu realmente com você nesse sentido? Olha, Santiago, na minha vida eu sempre busco tirar pontos positivos, mesmo onde a gente acha que não é possível. E nessa disputa eu encarei vários pontos positivos. Primeiro que eu estive muito próxima da população, muitas pessoas que não me conheciam tiveram a oportunidade de me conhecer, estar perto de mim. Estive muito próximo, né, do Márcio, que foi um grande homem, é um grande homem público, né, por 18 anos que ele teve de mandato como deputado federal. Acredito que foi o maior benfeitor de emendas, né, que trouxe emendas para a nossa cidade. Então foi muito importante estar próximo para conhecer um pouco melhor. E eu acredito que de tudo isso teve muita coisa positiva na minha vida. Tanto é que o Avante veio me conhecer, porque eu fui convidada a estar ao Avante, foi através dessa disputa. Que até mesmo o presidente nacional chegou para mim, né, parabenizando pela coragem de entrar numa disputa, porque para a mulher, às vezes acaba sendo um pouco difícil, né, porque a gente tem os afazeres de casa, é um meio que até então é muito conhecido por ser um meio para homens, e nós mulheres que gostamos de ter essa participação na política, às vezes enfrentamos muitas dificuldades. Então eu consegui tirar muita coisa positiva desse momento, dessa campanha que eu estive, e acredito que eu estou ainda vivendo e colhendo também neste momento agora coisas que eu passei há um tempo atrás. Mas a derrota, de certa forma, ela te mexeu de que forma? Olha, eu acho que todo mundo, quando entra numa disputa, entra para ganhar. Ninguém entra pensando em perder, né? Então, a partir do momento que eu perdi, eu precisei do meu tempo para me recompor, saber realmente se eu queria continuar neste meio ou não. Foi aí que surgiu o convite do Avante e eu vi que realmente eu tenho, que é o que eu gosto, que é onde eu tenho que estar. Eu sou publicitária, eu tenho minha profissão, mas eu gosto em estar contribuindo com as pessoas, né? Estar no meio público. Eu acredito que a política é a ferramenta transformadora na qualidade de vida do cidadão. Agora, todo vereador, ele, com o seu tempo de mandato, ele está muito presente da população e a sua reeleição, às vezes, é até mais fácil do que um cidadão comum, né? Por quê? Porque são poucos dias a campanha, né? Então, quem vem há muito tempo tem mais chance, né, de se mostrar. Você, como vereadora, algum momento você pensou assim, poxa, mas eu posso me reeleger, né? Não, em vez de eu me reeleger, eu vou para vice-prefeita. Como é que você avaliou isso? A gente sempre pensa, né? Eu precisei de um momento também para, né, conversar com minha família, com as pessoas que me apoiaram para tomar essa decisão. E eu naturalmente seria candidata novamente a vereadora, mas resolvi dar um outro passo, sabe? Eu acho que assim, eu sempre gostei de desafios, desafio foi o que sempre me alimentou. Então eu encarei com muita coragem, seriedade essa disputa e vi que nela poderia aparecer outras situações, outras oportunidades, outros caminhos, como aconteceu de fato. Agora, você tem, né, como pai, uma pessoa que foi vereador e também foi prefeito, né? Dentro desse contexto, quem na sua família que é o seu braço direito na política?
Ó, se puder ter 2 braços direitos, eu diria que eu tenho 2, que tanto meu pai quanto minha mãe, eles são os meus exemplos. Meu pai é em disputas, né? Ele realmente disputou, chegou a exercer cargos. A minha mãe de uma forma um pouco diferente, né? Ela não participou de nenhuma disputa eleitoral, mas nem por isso deixou de ser um exemplo como uma pessoa, uma mulher de garra e que dedicou sua vida à nossa cidade. Então, seriam os meus 2 braços direitos. Agora, como é que você avalia você como vereadora durante o tempo que você esteve na Câmara? O que aconteceu nesse período? O que você fez lá que você acha que foi de importante para a cidade? Ô, Santiago, eu tenho muito orgulho de falar que eu fui a 6ª mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Número muito pequeno, né? Nossa cidade, 150 anos, ser a 6ª mulher. Então, assim, eu falo isso com a boca cheia, realmente. E acredito que foi um diferencial muito grande dentro daquela Câmara. Eu acho que eu fui reconhecida pela minha seriedade, pela minha transparência, por não medir esforços para levar a minha ideia e os meus objetivos, não me perder dentro do poder. Foi isso que eu levei para a nossa cidade. E fui uma referência em relação à transparência, pois fui a primeira e única vereadora da história da cidade que abriu mão da verba de gabinete no valor de R$ 8.500 mensais. Eu nunca recebi nenhum real desse valor e gerei uma economia em torno de R$ 200 mil. Essa atitude foi tomada por acreditar que precisamos mudar esse modo político que vivemos. Quando se fala que a política está falida, está descrente, é exatamente por isso, porque as pessoas estão cansadas daquela mesmice. A gente vê caras, às vezes assim, rostos, que sempre participaram da política e agora que falam vão trazer uma nova política, sendo que já tiveram várias oportunidades de estar aí fazendo. Eu tive apenas 2 anos de mandato e acredito que em 2 anos eu consegui mostrar a que eu vim, o que eu vim fazer. Então, assim, e acho que é uma transformação constante. Além de não receber essa verba, pedi que fosse mostrado para toda a população como ela foi aplicada, porque eu acho que dinheiro público tem que ser mostrado ao cidadão a maneira que é publicada. E enquanto vereador, o que é o papel do vereador? É legislar e fiscalizar o executivo. Mas para que isso seja feito de uma forma mais correta possível, nós, né, eu falo nós, que como eu fui vereadora, temos que ser o exemplo. Então, o que eu busquei ser? Eu busquei ser este exemplo de transparência, de seriedade, de ética e de comprometimento com a população. Teve algum projeto que você fez na cidade como vereadora que você destaca ou você ficou mais naquela situação, né, que você disse aí de fiscalizar e de legislar? Eu tive um tempo muito curto, mas não vejo isso como desvantagem, né? Eu acho que foi um tempo suficiente. Lógico que se eu tivesse um tempo maior, meu trabalho seria muito mais amplo, mas foi um tempo suficiente para as pessoas conhecerem a seriedade com que eu trabalho, né? E passar credibilidade. Eu apresentei cerca de 700 matérias nesse período, foi muita coisa que aconteceu, mas eu acredito que realmente eu fiquei reconhecida por ser a 6ª mulher a ocupar uma cadeira, por ter coragem de enfrentar os desafios, por votar nos projetos com muita cautela, com estudo, que a gente não pode ir despreparada para uma reunião. Então, eu acho que eu preguei muito a moralidade. É o que eu acredito. O que você acha que deveria de evoluir na Câmara de Vereadores de Sete Lagoas? Eu acho que não vou dizer exatamente na Câmara de Sete Lagoas, apesar de ter, né, passado por lá. Eu vou dizer no geral. Eu acho que o que precisa mudar, né, em quem é um agente público é a própria consciência, talvez, em suas atitudes. Por quê? A atitude de um agente público, ela deve ser tomada no que você acredita. Não é quando você sofre pressão de órgão fiscalizador, não é quando você sofre totalmente pressão de população. Eu acho que quando você se torna um agente público, você já tem que levar essas ideias e essa tem que ser sua bandeira. Essa tem que ser o que você tem que defender em um plenário. A diferença, porque agora está muito comum, Santiago, a gente falar em nova política. Mas como vai ter nova política se a mentalidade vem de quem está... para mudar só porque a população está pedindo? Não,
É o que você acredita que você tem que pregar. Eu acreditei que para eu exercer um mandato com tranquilidade e segurança, era necessário abrir mão da verba. E isso eu fui questionada, não tomei essa atitude, não haja dessa forma, mas era o que minha consciência pedia. Eu consultei para tomar essa atitude. Então, cabe aos agentes políticos entenderem qual realmente é o papel e tomarem atitudes porque acreditam. Eu acho que esse é um papel fundamental que a população vem aclamando, essa mudança de atitude. E hoje você é ligada a algum vereador em Sete Lagoas? Olha, eu nunca, mesmo com essa atitude, né, que eu acho que pode ter desagradado, às vezes, algum ou não, eu não deixei de ter amizade. Eu sei diferenciar muito bem minhas atitudes como vereadora, atitudes deles como vereador e a relação pessoal, né? Com essa atitude que eu tomei de abrir mão da verba, me tornando a única vereadora a não receber essa verba, alguns projetos meus foram rejeitados, eu tive pessoas que eu indiquei para receber a homenagem, foi rejeitada. Eu acredito, talvez seja por isso, porque, né, como se rejeita uma pessoa sem nem conhecer, eu estava levando pessoas que realmente têm um serviço prestado à cidade, então assim, mas nada disso eu acho que interferiu no meu modo de pensar, de agir, e aí, ali dentro do plenário é uma coisa, fora eu acho que a gente tem que manter, né, o melhor relacionamento possível, que é o que eu busquei. Você tem um histórico aí, parece que, né, de vida política, né, na sua vida desde pequena. Como é que é isso? Você já convivia desde criança com pessoas, né? Porque seu pai foi prefeito, seu pai foi vereador, né? Sua mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou na área social. Como é que foi isso na sua vida? Olha, eu sempre realmente eu cresci, né? Porque desde jovem meu pai já estava criança ainda, né? Que eu era, já fazia parte do governo na época, né? Do Marcelo Sessé. Depois ele veio, né, se candidatar a vereador, deputado, prefeito, e eu sempre estive ali envolvida, né? Eu me lembro muito bem que na minha adolescência, aproveitei minha adolescência, claro, mas eu também encarei com muita seriedade, pois assumi por 3 anos como presidente da Arocan, uma associação que eu acredito que foi um marco na nossa cidade, né, por poder prestar tanto serviço à nossa cidade, à nossa região. E eu estava ali coordenando, buscando sempre atender as pessoas e cresci realmente com isso dentro de casa. Meus pais sempre me ensinaram como é importante fazer o bem comum. Então eu cresci com isso e busquei desenvolver isso. Um outro detalhe, vamos falar do detalhe profissional, né? Eu sei que você, como eu, se formou em publicidade. Isso. Né? Como é que é a sua atuação profissional? Eu exerci durante um tempo na área de publicidade. Depois eu fui tomar conta de negócios próprios. E algum tempinho, assim, um pouco atrás, eu voltei não vou falar me aventurar não, mas me arriscar um pouco, sabe? Mas eu não tenho hoje uma participação ativa como publicitária, não mais. Mas profissionalmente você atua como o quê, então? Hoje eu tenho uma empresa, né? Então eu atuo em empresa, na própria então empresa. Você atua na sua empresa, qual que é? Isso, eu trabalho no ramo de combustível. Combustível. Em Sete Lagoas? Não. Em Belo Horizonte? Isso. Certo. A gente falando aqui sobre a Câmara de Vereadores, a gente percebe que cada vereador tem um estilo, né? Tem vereador que apoia muito a questão da saúde, né? São médicos, outros muito a questão do esporte. Você, na sua vida política, você sempre vislumbrou qual área de maior atuação? Você fala em setores? Não, pode ser. Tipo, nós temos aí vereadores, por exemplo, hoje o Marcelo Copercel ele é muito ligado à área de esporte. Né? É só um exemplo para você entender. O doutor Euro é muito ligado à área de saúde. Isso, eu sempre busquei a área social, por ter esse exemplo dentro de casa. Né? A gente sempre, na minha família, independente de estar assumindo um cargo público, né, que eu tenho em mente que a política ela é uma ferramenta transformadora, né, claro que se usando para o bem, né, do bem comum e não próprio.
mas eu sempre busquei trabalhar nessa área social. Agora, como vereadora, atuei também nessa área, tivemos projetos também ligados ao esporte, né, como o primeiro campeonato de futebol feminino na cidade, que eu ajudei nessa idealização. Então, buscamos parceiro para que isso concretizasse, mas eu acredito que o social é um diferencial. Que bom. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já já no segundo bloco, vamos falar um pouco também do partido, né, que a Carol vai vir como está como pré-candidata, e vamos falar um pouco também das próximas eleições que a gente pode, em breve, estar mudando o Brasil, né? Elegendo novas pessoas para deputado federal, deputado estadual, senador e presidente da República. Já já nós voltamos.